Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem? Hoje nós estamos aqui mais uma vez nas nossas tradicionais lives de toda segunda-feira, às 20 horas, no canal do CMC. Já fizemos aí uma grande bagagem de conteúdos, vocês estão percebendo que todos os dias nós temos renovação, toda semana, e isso é para ajudar vocês, colegas, a ter melhor desempenho aí dentro do seu negócio. E hoje nós vamos falar um pouco sobre recria e engorda. Qual a melhor estratégia econômica? Algo que todos nos perguntam, estão sempre procurando saber qual que seria a melhor estratégia, qual que seria o melhor sistema de alimentação, qual que é aquele que nos dá a melhor rentabilidade, qual que eu consigo colocar mais carga animal, qual que eu consigo ter o melhor desempenho em termos de ganho de peso. Final das contas, nós vamos mostrar para vocês qual que seria o melhor indicador para avaliar tudo isso. Portanto, vocês que acabaram de chegar, favor compartilhar o nosso link aí com seus amigos, né? E dê um joinha para que vocês possam também receber as nossas notificações e manter sempre em contato e sempre atualizados com relação aos nossos conteúdos. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar. Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, vamos então direto ao assunto. Não vamos perder tempo. Este gráfico que vocês estão vendo aqui projetado, ele significa o lucro operacional que os pecuaristas obtiveram no ano de 2022, baseado na sua tecnologia de produção. O que significa tecnologia de produção? Seria a sua produtividade. E produtividade na pecuária de corte, ela é expressa em produção de arrobas por hectare ano. Este é o indicador que todo pecuarista de corte deveria observar e focar como meta. E existe uma relação direta em aumento dessa produtividade com o aumento de lucro, assim como eu estou mostrando aqui no gráfico. Então, eu queria que vocês prestassem atenção aqui nestes números, porque nós vamos ver que à medida que a produtividade aumenta, o lucro também aumenta proporcionalmente numa fazenda de recria e engorda. Mas às vezes a pessoa pensa assim, não, mas isso foi 2022, isso é uma questão pontual. Se nós formos olhar aqui a evolução ao longo dos anos, e esses levantamentos sendo feitos aí desde o início da década de 2000, a partir de 2009, aqui 2010, a gente já começa a ver as tendências claras de quem trabalha com produtividade e quem não trabalha, quem trabalha com tecnologia e quem não trabalha. Se você pegar esse produtor que não cresce, 1 a 3 arroba por hectare ano, que é pífio, é vergonhoso a gente falar que a pecuária ainda está nesses níveis, este cara praticamente ficou estável ao longo de todas essas décadas. É um cara que não cresceu na sua remuneração. Nós vimos tanto o Dr. Paulo falar aqui de manhã que ou você está crescendo ou você está caindo. Então este cara aqui tem um resultado que na verdade é pífio. Esse cara não sobrevive, esse cara não manda o filho para a cidade maior para poder estudar, esse cara vive quase numa subsistência. Ele não cresce, veja que é uma curva muito estável. Mas aquele cara que adotou alguma tecnologia e está com 12 a 18 arrobas por hectare ano, olha aqui como que ele descola da curva e a tendência mostra que ele continua crescendo, mas ele sai da casa de 150 para R$ 1.200 de lucro por hectare. É uma mudança muito significativa, muito relevante. Mas aquele que adotou tecnologias ainda maiores, este cara tem uma curva ainda mais descolada e ele está na casa lá acima dos R$ 2.200 de lucro por hectare ano. Então isso mostra que 2022 não é pontual aquilo que ele ganhou, é uma tendência da atividade à busca pela produtividade. Se você não o fizer, você não vai dar conta de ser promissor no seu negócio. Então isso aqui já é a primeira mensagem que eu passo para que vocês saiam daqui entendendo. Isso não é só pecuária de corte, mas como o nosso tema aqui se vocês não adotarem produtividade, se vocês não adotarem tecnologia que gere produtividade, ou você, ou o cliente que vocês vão passar as informações, ele está fadado a estagnar e muito provavelmente sair da atividade. Os números dessa produtividade, se pegarmos aí de 90 para 2020, 30 anos de crescimento, nós saímos de 1,6 arroba por hectare ano para 4,2. 4,2 ainda é ridículo. Mas de qualquer forma isso mostra um crescimento e nada teve tanto crescimento na pecuária do que a produtividade, porque as áreas na verdade de pastagem diminuíram ao longo dessas décadas. Nós perdemos 1 milhão de hectares de pastagem por ano nos últimos 30 anos, então nós perdemos área,
Nós aumentamos o rebanho apenas 30% nessas últimas décadas, mas aumentamos a produtividade em 159%. Então isso é a marca que nós devemos carregar com relação à pecuária de corte, a busca pela produtividade. E este quadro aqui atrás mostra esta curva, como que ela cresceu, que é a produtividade. Ano passado bateu em 4,7 arrobas por hectare de produção e ela continua numa ascendente, ou seja, o produtor entendeu, acreditou e é só este caminho que pode ter como promissoriedade na pecuária de corte. E essa linha azul que está aqui, que não é fruto do nosso objetivo, é mostrando o quanto que a pastagem diminuiu ao longo dos anos no Brasil. Então, se eu trouxe para você esses dados, se vocês estão, nesses 5 minutos, convencidos que a busca é pela produtividade, quais caminhos, então, que eu vou buscar para poder fazer essa produtividade no meu negócio? Só tem 2 caminhos. Eu tenho que buscar o ganho de peso diário, GPD ou GMD, e tenho que buscar a lotação, que é a quantidade de animais que eu consigo colocar na mesma área. Estes 2 indicadores, associados e não isolados, é o que vão, de fato, fazer essa diferença da produtividade. E aí, usando isso como indicador, eu posso dizer o seguinte: o GMD é o indicador mais poderoso que existe na pecuária de corte. Não existe outro indicador mais forte do que este. Este vai ser o seu primeiro item de busca quando se fala em aumento de produtividade. Ele é o que gera o maior impacto no resultado da atividade e ele é o que aumenta o giro e a margem ao mesmo tempo. Isso até é algo um pouco difícil de entender e só a pecuária de corte consegue ter isso, posso dizer, no mundo. Você aumentar o giro e a margem em cima de um único fator. Como que eu exemplifico isso? Se eu sou o fabricante desse pointer aqui, se eu estou com esse pointer agarrado na prateleira, estou precisando girar, estou precisando vender, o que eu faço com o preço dele? Oi? Eu abaixo o preço. Se eu abaixo o preço, eu diminuo a margem, mas eu aumento o giro. Na pecuária de corte existe uma questão muito peculiar, diferente dessas todas. Se por um acaso eu aumento o giro, aumentando o GMD, eu aumento a margem. Como assim? Se eu fiz um plano para engordar os animais em recria e engorda por 18 meses, e eu aumento o GMD deles, esse planejamento meu de 18 meses, vamos dizer que caia para 15 meses. Eu tenho 3 meses de custo fixo na propriedade que eu economizei. Então, esse custo fixo, que vai girar na casa aí dos seus 40, 60, 70 reais por cabeça mês, depende de cada caso, eu simplesmente economizei por antecipar. Então, GMD na pecuária de corte, ele consegue aumentar giro e margem ao mesmo tempo, coisa que no mercado tradicional nenhum produto consegue fazer. E o segundo indicador, não tão pior do que o outro, né, mas também muito importante, é lotação. E quando se fala de lotação, é cabeças por hectare, mas tecnicamente falando é UA por hectare, que significa unidade animal. Uma unidade animal equivale a um animal de 450 quilos de peso vivo. Então isso tem relação direta com a competitividade da atividade em relação às áreas agrícolas, que vem tomando cada vez mais as nossas pastagens. Se eu não remunerar o produtor com, no mínimo, o valor que o aluguel da agrícola paga, eu acabo perdendo o meu negócio. E ele também tem um impacto muito grande na escala de produção que toda commodity, como é a pecuária de corte, precisa ter. Commodity, ela é caracterizada por controle ou redução de custos e escala de produção. E aí nós conseguimos, com a lotação, fazer esse aumento de animais na mesma área. Vocês estão careca de ver eu mostrar isso para vocês, eu uso o termo tríplice fator, que é o MGE, margem, giro e escala. E a pecuária de corte não basta você ter 1 ou 2 desses itens, você precisa ter os 3 itens para que o negócio se torne realmente interessante. E aqui eu trago em números isso que eu estou falando para vocês, do GMD e lotação. O que revolucionou a produtividade na atividade de corte nos últimos anos, pessoal, foi a política de suplementação dos animais. Seja ele a pasto, seja ele confinado, mas especialmente os animais a pasto, que é o que representam a grande escala de produção de corte no Brasil. Se a gente mostrar isso em números para vocês, esse é um trabalho que mostrou 3 níveis de suplementação. É o mesmo grupo de animais com o mesmo peso na entrada, eu separando um lote de animais que não receberam suplementação concentrada, o outro lote que recebeu 0,6% do peso vivo e outro que recebeu 1,2% do peso vivo. Entendam que 0,6% do peso vivo é 600 gramas de ração para cada 100 quilos de peso vivo que o animal consumiu, beleza? Então, não vamos olhar todos os números, vamos olhar os principais. GMD, que é o mais impactante dentro do negócio. Quando não comeu nada de ração,
os animais ganharam 280 gramas por cabeça dia. Com 0,6% de concentrado, já pulou para 770 gramas por dia. E com 1,2% pulou para 900 gramas por dia. GMD. O que é isso? Isso é o efeito nutricional, óbvio, lógico. Comi mais, ganhei mais. Comi mais nutriente, ganhei mais peso, óbvio, muito natural. Qual que é o outro item importante que nós falamos? Taxa de lotação. Com 0 de concentrado, 4,9 UA por hectare. Com 0,6 subiu para 6,5, com 1,2 subiu para 9,6 UA por hectare. O que é esse efeito? Efeito substitutível. Como assim? Se eu estou com esse animal comendo 1,2% do peso vivo em ração, eu já posso dizer que esse animal comeu a metade da exigência dele de matéria seca na ração. Então sobrou mais volumoso ali para outros animais consumirem. Por isso eu consigo colocar mais animal. Efeito substitutível. Deixei a matéria seca sobrar lá no pasto, posso colocar mais animais. E transformando essa combinação em resultado, que seria o ganho de peso total, eu ganhei 405 quilos por hectare com 0 de suplementação, passou para 1.250 quilos com 0,6 e 1.800. Então aqui mostra em números, mais uma vez para vocês, que a produtividade é que tem a correlação direta com os seus resultados. E isso faz com que a mudança que tenha que existir nos clientes, no campo, é a política de suplementação. E por isso que linha branca para animais que estão em crescimento saiu de moda, vamos entender assim, mas na verdade é porque não faz sentido mais. Animais em crescimento em ganho são proteinados, com mais baixo, médio ou alto consumo, mas linha branca hoje é para animais que não mais precisam crescer, uma matriz adulta em pastos de boa condição, que ela vai simplesmente manter o seu peso e não necessariamente ganhar mais. Então essa que é a grande política que muda. E no sistema de recria e engorda, ganho de peso diário na recria e engorda. Vejam aqui o que isso teve em ganhos, vocês vão despreocupar com o valor absoluto, porque isso aqui mudou muito os valores, mas eu quero que vocês entendam as proporções. Então, numa política de ganho de 430 gramas por dia, a margem de lucro foi de 43%, a taxa de retorno ao mesmo 1,29, gastou quase 700 dias para que esse animal terminasse. Subindo apenas para 520 gramas por dia, ou seja, 20% a mais de GMD, olha o que aconteceu com a margem, subiu para 50, a taxa de retorno subiu para 2 e gastei menos dias para terminar esse animal. Então, estas diferenças aqui é que mostraram um incremento saindo de apenas 430 gramas por dia para 420. Então, isso é o efeito do GMD num sistema de recria e engorda, o quanto que isso trouxe de maior benefício econômico. E se eu for falar isso no confinamento, afinal nós estamos falando de recria e engorda, mas também pode ser no confinamento. Uma política de ganho de 1,4 kg por dia, eu subindo para 1,680, olha as diferenças de margem, de 9 para 14, a taxa de retorno de 2,7 para 8,5. Aqui estão as diferenças. Então, mais uma vez, provando para vocês com números econômicos e financeiros que a saída de fato é o aumento da produtividade. Qual que é o maior gargalo quando se fala em aumento da produtividade? É que as pessoas precisam entender que a pecuária saiu da política de mínimo custo e entrou para a política de maximizar resultado. E maximizar resultado é desembolsar. Este é o gargalo, ele é financeiro, ele não é tecnológico, ele não é genético, ele não é operacional, ele é financeiro. É a pessoa precisar de ter um pulmão financeiro para poder gastar com isso daí, porque o desembolso é maior, não tenho dúvida nenhuma, mas o giro e a margem também vão aumentar. E quando eu falo apenas em lotação, falei de GMD nos 2 slides anteriores, agora falando de lotação animal. Olha a interferência da lotação no resultado. Pasto extensivo, com lotação de 0,8 na seca, 0,8 nas águas, que na verdade não muda. Eu produzi 84 quilos de peso vivo por hectareano. Na hora que eu subo para pastejo rotacionado intensivo, 1,5 UA na seca, 5 UA nas águas. Na hora que eu passo para o pastejo rotacionado irrigado, 5 na seca, 8 UA por hectare. Confinamento eu não vou nem falar porque a gente muda a relação, porque não tem pasto nessa jogada. Mas olha a proporção ou desproporção que existe de um sistema extensivo em termos de produção de carne, de quilos de carne por hectare, subindo para um sistema mais intensivo. E isso reflete diretamente na produtividade, e produtividade vai refletir nas suas margens. Então, o sistema tradicional, que seria esse sistema da linha verde, que é o famoso boi sanfona, o animal ganha peso nas águas e perde peso na seca, ganha nas águas seguintes, perde na seca, que é o boi que gasta seus 48 meses para poder ficar pronto, não é esse sistema, não é essa política que nós vamos oferecer para os nossos clientes. Isso está falido.
E aí você tem um sistema em que você faz a suplementação na seca, em que o animal para de perder peso, não só para de perder, mas ele continua ganhando peso na seca, que é com o uso dessas suplementações, médio ou alto consumo, você já torna esse boi bem mais precoce, mas ele vai ficar na casa dos seus 30 meses de vida. Mas o que é que nós estamos defendendo? É a suplementação mais a terminação intensiva, que seja confinamento ou semi-confinamento. Nós vamos fazer com que esse boi praticamente tenha um ganho único e nós vamos abater este boi com no máximo 24 meses de vida. Muito dominável essa tecnologia, muito fácil, todos nós aqui temos conhecimento e temos produtos para poder indicar para os clientes, para que isso possa acontecer com o pé nas costas. Então a nossa modalidade muda para curva azul, se quisermos ter resultados econômicos mais viáveis. E obviamente que o sistema 444, tanto preconizado pelo Dr. Paulo, ele traz para nós facilmente essa maneira de enxergar a situação. Quando nós falamos de 3 quatros, nós estamos falando que cada 4 equivale a 4 meses, que seria uma fase do ano, que seria um primeiro 4 das águas, o segundo da transição e o outro da seca. Isso para a maioria da nossa região que está aqui no Sudeste ou mesmo Centro-Oeste, nós estamos falando que é de novembro a fevereiro nas águas, março a junho a transição e julho a outubro o período da seca. Sendo que o volumoso, mais da metade dele vai estar disponível nas águas, 36% na transição, 12% na seca. E o sistema alimentar que nós vamos adotar para essa política nossa? No caso das águas, vamos ter que usar proteinado, você vê que já saiu linha branca daqui, é o proteinado de baixo ou médio consumo. Onde que eu vou definir baixo ou médio? Qualidade das pastagens e velocidade de ganho que eu quero. Isso que vai definir qual que eu vou usar. Na transição, o pasto já está maduro, já tem semente, já tem menos digestibilidade, já tem menos consumo. O que eu vou usar? Proteinado energético de médio ou alto consumo. E o que eu vou fazer na seca? Não tem saída. Seca, médio ou alto grão, utilizando sobras das pastagens secas, ou o confinamento, seja ele tradicional, seja ele de puro grão. E quais produtos que eu vou usar em cada fase dessas? Nas águas, de Nutriáguas proteinado arroba AC mais energia. Na transição, multiproteinado 22 AC mais energia, energético turbo. Na seca, PG Suprema, Núcleo PG15, Baby Beef. Então, não falta produto. Falei de poucos produtos e vocês sabem que tem uma gama ainda que pode ser indicado dentro desse contexto aqui. Mas o fato é que temos produto para qualquer uma das tecnologias. E para que vocês entendam o que eu vou mostrar para você em números aqui, do que nós vamos indicar, só para lembrar como que funciona as estações para quem trabalha com estação de monta, e eu acho que quem mexe com cria não dá para pensar num sistema que não seja com estação de monta. Está inviável pensar que o touro vai correr essas vacas o ano inteiro. Esqueçam isso. Então, eu vou ter primeiro a estação de monta. Essa estação de monta, ela obrigatoriamente tem que começar quando você tem disponibilidade de pasto, porque a vaca tem que estar em boas condições corporais. Então, na nossa região aqui, a maioria dos casos, a estação de monta começaria em dezembro, porque outubro não chove quase nada, novembro os pastos recuperaram e ela entra a estação de monta. Ah, mas lá em casa chove um pouco antes, tudo bem, a sua estação vai começar aqui em novembro, mas o fato é que ela vai ter 4 meses. Então, comecei em dezembro, se eu comecei em dezembro, ela vai até março, dia 31 de março, tira os touros ou para inseminação e não tem mais nada de vaca sendo prenha nesse momento. Ela vai gestar, 9 meses depois ela vai começar a parir, então a estação de nascimento começa em agosto, vai até novembro, e este bezerro vai desmamar depois de 7 meses, ele começa a desmamar então em fevereiro até maio. Este é o ciclo normal para quem faz a estação de monta, podendo ir um pouco mais para trás, um pouco mais para frente. Norte de Minas, às vezes a estação de monta começa a cair em janeiro, beleza, tudo certo, eu tenho que coincidir ela com a minha capacidade de produzir comida. Então, baseado nisso daí, eu vou mostrar para vocês aqui uma planilha. Aqui então, pessoal, nós vamos mostrar para vocês, com análises financeiras e também zootécnicas, quais que seriam os melhores modelos quando a gente trata de números, quando a gente trata de negócios. Então, o modelo 1, que é esse que vocês estão vendo na tela aí, seria a recria a pasto com suplementação proteinada e a terminação desses animais no confinamento. E a outra análise que nós vamos fazer é o modelo 2, que seria a recria a pasto com suplementação proteinada, semelhante à anterior, porém a terminação a pasto no semi-confinamento, uma modalidade que tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, que é a terminação com o uso de suplementos concentrados, porém com os animais a pasto, aproveitando os resíduos das pastagens, ou mesmo a pastagem na época do verão, para poder terminar os animais. Os dois modelos, pessoal, nós vamos começá-los com um animal de 210 quilos de peso vivo, 7 arrobas, que seria aí um modelo muito próximo do que a gente encontra no mercado para esses pecuaristas que trabalham
na recria e engorda. Então, na primeira linha, eu começo a mostrar o mês do ano relacionado ao tipo de pastagem e suplementação que eu vou usar. Então, nós estamos aqui considerando que os animais foram comprados no mês de abril, que seria baseado naquela conversa que nós tivemos agora mesmo, os períodos de melhor oferta, para a gente possa ter os menores preços de aquisição. Então, este animal vai entrar no mês de abril com 210 quilos na fazenda e usando aí um proteinado, que nós vamos ver na linha mais embaixo aí, ó, o sistema de alimentação, nós estamos falando que esse animal vai receber um proteinado. Abril e maio nós consideramos um período de transição, onde as pastagens estão amadurecendo um pouco para, na sequência, entrar no período seco. E a gente vai usar um proteinado que nós consideramos aí de médio consumo, que seria 0,3% do peso vivo. A expectativa, tendo oferta de pasto, é que nós teremos, nesses animais, um ganho diário de 550 gramas por cabeça-dia. Na sequência, nós teremos, então, um período de pasto mais seco, que seria a partir de junho e que iria até outubro, que nós consideramos o período de seca, na maioria das pastagens da região sudeste, centro-oeste, e a gente continuaria com a suplementação de proteinado como sistema de alimentação, porém com proteinado de mais alto consumo, que seria de 0,6% do peso vivo ao dia por cabeça. E mesmo com esse consumo maior, mas em virtude da pastagem ter uma qualidade inferior, nós teríamos ganhos, então, de 350 gramas por cabeça-dia na média do período seco. E depois, então, viria o período de chuvas, de novembro até fevereiro, que é o que a gente considera período de águas, e neste caso, mantendo ainda a política do proteinado, porém agora um proteinado mais energético, e a gente teria aí um consumo estimado de 0,15% do peso vivo, e que faria com que os ganhos aumentassem, começando aí com 600 gramas por cabeça-dia no início das chuvas, e indo à média de 900 gramas por cabeça-dia até fevereiro. Nessas condições seguintes, então, a gente entraria num novo período de transição do ano seguinte e voltaríamos nas mesmas políticas anteriores do proteinado de médio consumo, 0,3% do peso vivo, dando um ganho médio de 600 gramas por cabeça-dia. Neste ponto, o animal chegou aí a 450 quilos de peso vivo, que seria no 14º mês a partir da compra, e aí então nós partiríamos para o período da terminação, que seria aí dessas colunas laranja, seria de junho a agosto, que estaria no período seco, e a gente então estaria dando uma dieta para esses animais de consumir 2,4% em matéria seca do seu peso vivo ao dia, que seria o confinamento tradicional com silagem de milho e uma estimativa de ganho de 1,5 kg por cabeça-dia. Isso, então, faria com que os nossos animais terminassem com praticamente 560 quilos de peso vivo final. Para todas essas modalidades, pessoal, vocês vão ver na planilha, e lembrando que todos vocês terão disponibilidade dessa planilha junto com as nossas consultoras, que vocês estão vendo aí os contatos dela no rodapé da nossa página. Então, todos vocês poderão usar dessa planilha para poder, então, fazer um estudo e uma avaliação e simulação de qual modelo vai ser o melhor para você. Nada melhor do que a matemática financeira para poder mostrar isso. Então, todos os custos vocês vão colocar, por exemplo, qual que é o custo por quilo do meu suplemento proteinado. Neste caso, estou colocando um produto comercial a 2,38 kg. Eventualmente, você mistura na fazenda, eventualmente você tem um custo mais barato em virtude da logística e outros fatores mais, mas o fato é que o custo por quilo do produto vai nos dar qual foi o valor da nutrição por cabeça mês, para cada um dos meses, mais os custos da mão de obra e da fazenda, que cada um aí vai ter o seu. Neste caso, estou colocando R$ 32 por cabeça-dia. Isso, então, vai nos dar todo o custo do mês para cada uma destas modalidades e sistema de alimentação. De tal forma que eu tenho, no final da planilha, o meu custo somado, que seria, neste caso aqui, nos preços de hoje, em torno de R$ 5.580 por cabeça, e eu tenho aqui a receita bruta deste animal de R$ 6.149, me sobrando, então, em termos de valor absoluto por animal,
R$ 569. E para esta modalidade de confinamento, nós estamos considerando para as análises finais, e depois nós vamos comparar um sistema com outro, nós estamos aqui considerando que o custo da arroba produzida total foi de R$ 248, e nós teremos, neste caso, um rendimento de carcaça de 55%, isso daria, então, um peso de carcaça final de 21,5 arrobas, o preço de venda estimado em R$ 285 e a lotação de cabeças por hectare nesse modelo de 3 UA por hectare. Muito bem, nós iríamos então dentro dessa mesma política que eu mostrei aqui, a gente fez então o modelo 2, que seria da recria a pasto com suplementação proteinada, porém a terminação a pasto no semi-confinamento. A modalidade, pessoal, é a mesma da anterior. Na fase da recria desses animais, é tudo semelhante ao que vocês viram do anterior. A diferença é que quando chegar lá em junho para agosto, que no anterior nós colocamos no confinamento tradicional, neste caso os animais entrarão no semi-confinamento, ou seja, eles vão se manter a pasto, porém vão receber uma ração, uma suplementação concentrada, que vai fazer com que esses animais ganhem mais peso do que a modalidade anterior de proteinado, e eles vão receber aqui, então, no consumo de suplemento, 1,5% de um suplemento concentrado em relação ao peso usado. Isso faz com que os animais teriam uma estimativa de 1,2 kg de ganho por dia. Então, esses animais terminariam a fase em agosto com 560 quilos, diferentemente do anterior, que acaba ganhando uma arroba a mais no final do período, pelo fato de estar no confinamento tradicional. E se nós olharmos neste caso aqui, então, o custo nosso foi um pouco menor do que o anterior, R$ 5.243 por cabeça, e uma receita bruta de R$ 5.863, fazendo com que esse animal tivesse uma margem absoluta de R$ 620 por cabeça. Se nós considerarmos as diferenças do outro, o rendimento de carcaça podemos entender que é o mesmo, o peso da carcaça final um pouco menor do que a anterior, preço de venda igual, e a lotação em cabeças por hectare vai ser reduzida, porque dos 3 cai para 2,4, porque os animais continuarão a pasto. Então, eu terei uma lotação um pouco menor. Resumindo, fazendo um consolidado dos dois modelos, para que a gente possa entender o que seria melhor. Aí vai vir uma análise pessoal de cada um, avaliando esses números. Se eu considerar, por exemplo, a taxa interna de retorno, que seria como os fluxos foram mensais, eu teria uma taxa interna de retorno ao mês no confinamento de 0,95% contra o semi-confinamento de 1,04%. O resultado por boi, que seria a margem por cabeça, foi de 569 do confinamento contra 621 no semi. O resultado por boi ano, porque afinal de contas eu mantive um período ali de 17 meses, se eu considerar por ano, foi 379 no confinamento contra 414 no semi. O resultado por hectareano, lembrem vocês, quando nós falamos lá atrás que a unidade, o indicador que a gente usa na pecuária seria a rentabilidade nossa, o resultado por hectareano, para que a gente possa comparar e correlacionar com os outros negócios agropecuários. Neste caso, o confinamento se mostrou superior, R$ 870 por hectareano contra 796 no semi-confinamento. Por que ele foi pior nos outros indicadores e foi melhor nesse? Porque a lotação subiu quando eu vou para o confinamento tradicional. Então, isso fez com que o meu resultado por hectare e também o peso final dos animais me trouxesse esse resultado um pouco melhor. E lucratividade e rentabilidade são números também que deram muito próximos um do outro. Então, essas análises ajudam vocês a orientar o produtor e ajudam o produtor para que nas condições dele, ele veja qual seria o melhor. Se ele não tem instalações, por exemplo, do confinamento, se ele não tem os currais, as baias, se ele não tem questões operacionais ou mecânicas de fazer um bom confinamento, talvez seja o caso dele ir para o semi-confinamento, mesmo o resultado por hectare sendo um pouco pior, mas nem tanto ruim, né? Foi atrativo de qualquer forma. Mas e se eu já tenho a estrutura de confinamento, se eu tenho a minha estrutura mecânica, operacional, e eventualmente não tenho a oferta de pastagem para que eu possa fazer o semi-confinamento, eu então estaria mais enquadrado na questão do confinamento. O fato é que essa planilha, baseada nas condições de cada um de vocês, vai lhes dar condições e capacidade de fazer uma simulação
para entender qual seria, nas suas condições, os melhores resultados. É isso aí, pessoal. Vamos voltar ali, então, para poder continuar falando sobre os nossos indicadores e os nossos outros manejos relacionados a essa tecnologia. Vamos lá. E aí, então, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, o pulo do gato. Isso aí nós fazemos uma recomendação tranquilamente com o pé nas costas. O pulo do gato, eu quero que vocês vejam aqui. Aqui é o primeiro ciclo. Eu comecei este ano, estou começando agora, em março, a aplicar isso daqui. Então, estou no meu primeiro ciclo pecuário. Comprei os bezerros e fui naquela estratégia toda que eu mostrei para vocês ali agora. Gastei 17 meses para chegar com esse boi no final do confinamento. Os números aqui estão diferentes do que eu apresentei para vocês, mas não preocupem com isso. Só que esse ciclo não para. No ano que vem eu tenho um segundo ciclo para poder colocar, não tem? Só que o que é comum na pecuária de corte? Na hora que eu vendo os meus animais terminados, é o que eu compro a minha reposição. Não é isso que acontece? Isso é o mais lógico. Aqui que está o pulo do gato. Nós temos que fazer a mudança disso para que a gente possa pegar algumas vantagens do sistema que eu vou contar para vocês. O que acontece? Eu não mostrei para vocês lá que a compra vai acontecer na oferta do bezerro, que é lá para março, abril? Então, em março, abril, que eu não estou com os meus animais do primeiro ciclo terminados, eu tenho que colocar a minha reposição do outro ano, do outro ciclo. Este é o gargalo do negócio, porque eu vou ter pelo menos 2 categorias animais na mesma fazenda durante 3 meses. Se eu entrei no confinamento nesse primeiro ciclo, eu não vou ter disputa de pasto, mas se eu estiver no semi-confinamento, eu ainda vou arredar essa coluna para cá, vou ter 6 meses de animais dentro da mesma fazenda com 2 categorias. Então eu tenho que me preparar. Eu tenho que preparar a fazenda com pasto diferido para que eu possa suportar as 2 categorias dentro da fazenda. Este é o primeiro pulo do gato do negócio. É eu ter em algum momento do ano 2 ciclos dentro da propriedade. Então, baseado nisso, quais seriam os pontos relevantes disso que eu estou contando para vocês? Primeiro, nós estamos falando pontos relevantes para o negócio. Zootecnicamente, você tira de letra isso daí. Primeiro, a compra dos animais tem que acontecer no período de maior oferta, lei de mercado e demanda, de oferta e demanda, então tem que acontecer no período de maior oferta e na entrada da seca, que é onde os preços mais caem. Então eu vou entrar com os meus animais nos menores preços do ano, é a primeira estratégia. Segundo, cada ciclo pecuário só pode ter um período de águas. Se eu tiver que entrar nas outras águas com o meu primeiro ciclo, dancei, furou tudo. Porque eu não vou ter área, não vou ter pasto para ter as 2 categorias ao mesmo tempo. Aí eu vou concorrer com aquela categoria que eu comprei de reposição. Então, isso é regra básica. Animal de recria e engorda é só um ciclo de água na sua fazenda, não pode entrar no segundo. Qual que é o gargalo? Que eu já contei. A reposição ocorre antes da venda dos animais do ciclo anterior. Então, eu tenho que me planejar tanto em área, quanto eu falei com vocês, pasto diferido, quanto eu tenho também que fazer um planejamento financeiro para isso, porque eu ainda não tenho a receita do meu primeiro ciclo e preciso comprar a reposição. E a venda dos animais terminados eu também vou fazer no período seco do ano, que tradicionalmente seria o maior preço. Então tudo isso somado é que vai fazer com que nós tenhamos estratégia para que o negócio possa ter rentabilidades maiores. Então, só fechando aqui a questão dos índices nossos, que é de produtividade, quantas arrobas foram produzidas por ano, quantos hectares foram utilizados para a produção, isso é que vai me trazer então o indicador de arroba por hectare ano. E pensando que o Brasil está com 4,7 arrobas, nós temos que estabelecer uma primeira meta para a gente aprender a trabalhar, não menos do que 15 arrobas por hectare ano, e precisamos trabalhar como primeiro indicador nosso início de trabalho, não menos do que R$500 por hectare ano. R$500 o cara vai sair de mercado, tá? Mas isso é para você iniciar o trabalho e tem que pôr alguma meta, algum número, vocês não podem começar com menos de R$500 por hectare ano. Com toda a correria de sempre, muito obrigado. CMC Flix, a plataforma de cursos mais completa do agro brasileiro. Por apenas 12 vezes de R$ 59,58. Você tem acesso a diversas aulas exclusivas, cursos completos. Aprenda com os melhores profissionais do mercado. Gado de corte, gado de leite, equinos e áreas afins. Acesso por 12 meses no seu ritmo. São mais de 250 aulas e o CMC Flix continua crescendo. O CMC Flix é produzido pelo CMC, uma empresa do Grupo Futura, dedicada a distribuir conteúdo de alta relevância
para o agronegócio. Nossos professores são pessoas ligadas ao dia a dia do mercado, fazendo aulas dinâmicas, fáceis de aplicar ao seu negócio. Posso começar mesmo sem nenhum conhecimento? Com certeza! A plataforma de cursos foi feita para aqueles que nunca tiveram contato com o agronegócio. Você vai aprender do zero até o avançado. Qual a garantia que eu tenho desse curso? Você tem uma garantia de 7 dias. Dessa forma, se por algum motivo quiser o seu dinheiro de volta, devolvemos tudo. Pedimos apenas o motivo do reembolso para que possamos melhorar os nossos serviços. As gravações já estão finalizadas? Não. Nossas aulas, módulos e projetos são adicionados constantemente sem nenhum custo adicional. Você paga uma vez e continua recebendo os novos conteúdos. Em março de 2023, eram mais de 250 aulas. Posso acessar o conteúdo de qualquer lugar? Sim, a plataforma de ensino à distância do Hotmart é compatível com todos os dispositivos, celular, tablet, notebook, desktop. Além disso, é também cross-browser, ou seja, compatível com outros navegadores. CMC Flix, invista em você e descubra como é estar no topo do agronegócio. Tudo por apenas 12 vezes de R$ 59,58.